Fala galera, quem tá online aí? O pessoal tá entrando ainda aqui na transmissão. E depois nós responder as perguntas. A Joaninha também tá online. Beleza, 10 pessoas, 12. Pessoal chegando aí. Boa noite pra todo mundo. A Ângela, a Ivana, a Larissa também. Já emagreceu 20 quilos com a low carb cetogênica. Parabéns, Larissa. Caramba, que legal. Alessandrinha, boa noite. Andréia, boa Andréia, noite. Ângela, outra Andréia. A Andréia já tinha falado, é a É, mesma. é verdade. Que legal. Quem emagreceu 20 quilos com cetogênica, com certeza o pessoal que tá querendo esse tipo de resultado vai tirar bastante proveito da live aqui de hoje. Oi, Bárbara, boa noite. Obrigado aí por ser nossa fã. Alessandrinha, Larissa, Camila. Boa, Camila, chegou a tempo. A Alessandrinha emagreceu 8 quilos e muita saúde. Parabéns, Alessandrinha. Boa noite pra Rosimara também. Bom, a gente já tá atingindo aí quase 40 pessoas. Acho que começar abordando o nosso tópico, que é a dieta cetogênica. Bom, para quem está online agora, vamos explicar o formato que vai ser essa live. Então, assim como da vez do jejum intermitente, a gente vai falar um pouco sobre a dieta cetogênica. São 15 minutos que a gente vai falar sobre a dieta cetogênica e depois a gente vai abrir mais 15 minutos para tirar dúvidas. Então, você que tem dúvida, Você como a Ângela, que tá com Ângela, dúvidas também. depois de 15 minutos, a gente vai abrir mais 15 minutos para dúvida, aí vocês podem perguntar à vontade, a gente vai tentar responder a maioria das questões, tá certo? É isso aí, pessoal. Vamos seguir o que a Bárbara falou. Vamos compartilhar aí essa apresentação para mais gente poder assistir agora, tirar as dúvidas e se beneficiar desse conhecimento. Olha, Larissa, baixou o triglicérides de 527 para 133. E a Camila, que emagreceu 80 quilos. Caramba, Caramba! parabéns, Camila. Larissa tá aqui há 6 meses. Poxa, que legal. Então vamos lá, o nosso Vamos primeiro começar então. tópico que é O que é uma dieta cetogênica? começar pelo começo. Bom, a dieta cetogênica nada mais é do que uma forma de se alimentar que tem o objetivo principal de fazer o seu corpo aprender a usar gordura como combustível. Isso é feito colocando você num estado chamado de cetose. A gente falou muito sobre cetose já, a gente tem um texto exclusivo sobre o assunto, a gente vai colocar o link aqui debaixo da transmissão nos comentários. Mas depois da live a gente coloca todos os links necessários para vocês acompanharem. E a cetose nada mais é do que um processo que acontece no seu corpo quando o seu organismo não tem mais nenhuma fonte de glicose disponível. Então o que ele faz? Ele usa a gordura como combustível. Quando isso acontece, você não tem mais glicose nem glicogênio armazenado, o corpo começa a quebrar as gorduras, transformando em ácido graxo e glicerol. E aí transforma os ácidos graxos em acetilcoenzima A, que acaba sendo transformado em corpos cetônicos no fígado. Esses corpos cetônicos é que vão dar a sua energia no estado de cetose. Ou seja, resumindo, quando você está no estado de cetose, que é quando o seu corpo queima a gordura como energia, você vai transformar essa gordura primeiro em corpos cetônicos e depois os corpos cetônicos é que vão ser usados como energia primária. É importante notar que essa gordura vem tanto da sua alimentação, que você vai comer majoritariamente gorduras, quanto da gordura que você tem no corpo. É por isso que a gente emagrece. E só queria pausar a explicação rapidinho para agradecer a Rosimara aí que compartilhou. É isso aí, pessoal. Vamos continuar compartilhando para mais gente poder ver a live. A gente poder tirar dúvida também. Então vamos lá. Entrando em cetose. Bom, quando a gente fala em dieta cetogênica, a gente logo pensa em cetose, que esse que é, como o Guilherme falou, é o grande objetivo da dieta cetogênica. Mas como que você faz para entrar em cetose? Ou como que seria uma dieta cetogênica? Bem, a primeira coisa que a gente deve falar, que é meio que uma regra geral, é com relação ao particionamento dos macronutrientes. O que são os macronutrientes? Os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e a gordura. Bom, então tá bom. Qual que deveria ser a proporção ideal para quem visa entrar em cetose e fazer uma dieta cetogênica? Seria algo assim, aproximadamente entre 5 a 10% das calorias, viu gente, vindo dos carboidratos, 20 a 30% das calorias vindo das proteínas e 65 a 75% das calorias vindo das gorduras. Essa é a dieta cetogênica clássica. E é importante lembrar que é das calorias, porque 1 grama de carboidrato de proteína tem 4 quilocalorias, mas 1 grama de gordura tem 9. Então,
ela já é mais calórica do que os outros dois, tem que ser levado em conta na hora de calcular essa porcentagem em gramas se você for seguir essa dieta. Tem muita gente que se confunde nessa hora e pensa com relação a gramas. Mas aí é diferente, porque, como o Guilherme falou, um grama de gordura possui o dobro, mais que o dobro das calorias dos carboidratos e das proteínas. Olha que legal, a Larissa e a Alessandrinha também compartilharam o vídeo. A Ah, Thaís falou que é difícil fazer essa conta no dia a dia, e é verdade, Thaís, por isso que nem todo mundo faz, a gente já vai falar disso agorinha. exatamente, porque também você ficar bitolado, tudo que você for comer todo dia da sua vida você ter que medir, fica muito chato. Existe a opção do app, como a Aline e a Bárbara falaram, e realmente no começo é interessante mesmo usar esse app, a gente já vai falar disso e dar outras explicações. O app realmente o que a gente recomenda é o Fat Secret, inclusive temos um vídeo ensinando como fazer para calcular os carboidratos líquidos. Bom, mas vamos dizer, se você está aqui interessado, você ainda não começou uma cetogênica, 5 passos fáceis para você começar. Eu já vou falar mais de cada um deles em detalhe, mas basicamente, o primeiro, o jeito clássico de começar a dieta cetogênica, primeiro é começar com a divisão de macronutrientes detalhada, né, que a gente falou, de 5 a 10% do total de calorias de carboidratos, aí uns 20 e 25% das proteínas e o restante das gorduras. Você começa seguindo isso. Aí, logo que começar, você tira medidas corporais e fotos do seu corpo para você poder ver sua evolução. Não é bom confiar só na balança, até porque às vezes ela pode mascarar o que está acontecendo, especialmente se você ganhar massa muscular enquanto emagrece. E é importante você, antes de se pesar e ficar acompanhando na loucura, tentar por pelo menos 4 semanas, porque esse é o período necessário para você passar pelo período de adaptação. Isso encaixa muito bem com o que a Andrea acabou de falar. Isso daí é uma coisa que varia bastante de pessoa para pessoa. Varia dependendo do sexo, metabolismo, idade, enfim, Nível de atividade física, um monte de um monte de coisa. coisa. Então não existe uma fórmula mágica de falar quanto você vai emagrecer no primeiro mês. Isso varia bastante. O importante é você manter a consistência, porque é a longo prazo mesmo. Você não acordou um dia 20, 30 quilos mais gordo e você não vai emagrecer 30 quilos em um mês. Bom, é muito difícil, eu acho que a maioria das pessoas. Por isso que Então, a gente foca que o terceiro passo é experimentar por pelo menos umas 4 semanas para passar esse período de adaptação. E depois das 4 semanas, o quarto passo, medir o progresso novamente, tirar as medidas, as fotos do corpo, ver o que mudou. E aí você também se avaliar, ver o que funcionou bem no seu dia a dia, o que não funcionou. Se você gostar de acompanhar com o aplicativo, você pode mexer, ver o que mexeu, assim, o que deu certo dos alimentos que você inseriu, que você gostou de comer ou não. Ver o que você gostou no dia a dia. Às vezes você acabou comendo menos refeições, o que é bom, ficou mais prático. Às vezes você acabou tendo que cozinhar mais em casa, o que não é tão bom, e como que você pode equilibrar isso. Então esse quarto passo é realmente reavaliar e ajustar de acordo com o necessário. Esse é o quinto passo. bom, pessoal que está chegando agora e com dúvidas, a gente explicou no começo dessa live. No final da apresentação, daqui mais ou menos uns 10 minutos, 5 minutos, a gente vai abrir para as dúvidas, tá bom? Então guardem as perguntas, perguntam daqui uns 5 minutinhos que a gente vai responder todo mundo, É certo? isso aí, pessoal. Obrigado pelos elogios. Obrigado, Bárbara. Então vamos lá, a gente parou aqui no terceiro passo para começar, né? Que é experimentar Falamos 5. pelo menos por 4. Ah, tá certo, já falamos dos 5 passos. Então agora a gente vai falar de 3 alternativas que a gente sabe que a maioria das pessoas usam para seguir a dieta cetogênica. Bom, quais são as alternativas? Como a gente já falou, tem a alternativa de você contar realmente todos os macronutrientes, igual já falaram do aplicativo, né, do Fat Secret, e contando tudo que você come e encaixar naquela proporção de carboidratos, proteínas e gorduras. Lembrando que a gente sempre está falando de carboidrato líquido, que são esses que contam na cetogênica. Para quem não sabe, carboidrato líquido é a quantidade total de carboidratos de uma porção, menos a quantidade de fibras de uma porção. E isso é importante, essa distinção, porque as fibras elas não elevam a insulina, especialmente as fibras não solúveis. Então o foco na cetogênica é manter também a insulina baixa. A Bárbara quer que a gente repita a proporção da dieta cetogênica clássica é de 5 a 10% das calorias vindas dos carboidratos líquidos, de 20 a 30% das calorias vindas da proteína e o restante vindo da gordura.
Pô, eu só queria ressaltar aqui que legal que a gente passou já de 100 pessoas na live. Então, muito feliz. Obrigado, pessoal. Obrigado a quem compartilhou também, para os amigos poderem ver nossa live. Quem puder também compartilha, dá um like, dá o coraçãozinho aí que ajuda. Ah, a Franciele compartilhou. Obrigado, Franciele. Gostamos muito disso. Então, continuando aqui, como a gente disse, você pode controlar estritamente assim, os 3 macronutrientes e seguir a proporção. Você pode controlar apenas a ingestão de carboidratos, ou seja, manter esses carboidratos sempre abaixo dos 30, 20 gramas de carboidratos líquidos por dia e deixar que os outros 2 macronutrientes se ajustem sozinho. Até porque a maioria dos alimentos que você vai comer quando reduzir os carboidratos, eles vão se ajustar sozinhos. Por exemplo, assim que você começa a reduzir os carboidratos comendo no almoço, por exemplo, tirando arroz, tirando as massas, você começa a procurar outras fontes boas para ficar satisfeito. Então pode ser um bife, um ovo, uma salada, às vezes um legume cozido, por exemplo, um legume com baixo amido, como brócolis, couve refogada. Então, o restante das suas refeições vai se ajustar mais ou menos se forem alimentos que a gente encontra na natureza. Exatamente, porque as calorias vão meio que naturalmente se ajustando. E a última sugestão de seguir a dieta cetogênica... É uma sugestão que não envolve você controlar as coisas, você não controlar os carboidratos, não tem que contar nada, mas você come apenas alimentos permitidos até a saciedade. Essa sugestão, ela parece mais difícil no começo, tem que saber qual alimento é permitido ou não, o que pode e não pode, mas depois ela fica muito simples, porque você pensa, tem, por exemplo, um self-service em algum lugar, você não tem que ficar contando quantos gramas de comida tem. Você simplesmente vai olhar e falar, esses alimentos aqui eu posso, esses outros não são bons para mim, que quero ficar em cetose, então eu vou comer esses alimentos. Ela é bem libertadora para você seguir assim no longo prazo. Exatamente. Muita gente começa controlando mais de perto os macronutrientes, com aplicativo, pesando a comida, mas esse período dura, sei lá, 1, 2 semanas até você se acostumar mais ou menos com as porções. E então você consegue seguir por conta própria, só fazendo como o Guilherme falou, de escolher os alimentos certos. Por exemplo, você pegar um ovo, ele já está numa proporção cetogênica. Você completa com uma salada, pronto, não tem segredo. Bom, esses eram os pontos principais que a gente queria falar. A gente vai colocar aqui embaixo do post alguns links também. No final da apresentação a gente vai colocar, pra gente que falou de alimentos permitidos, a gente tem uma lista que a gente fez para você, que você pode baixar de graça. Vou colocar aqui embaixo da publicação para você poder acompanhar. Quem perguntou se a gente tinha essa lista? A Juliana, a gente tem sim, a gente vai colocar aqui embaixo da apresentação, no comentário, assim que tiver acabado a apresentação. Também a gente falou de o que pode comer, o que não pode. A gente tem também um cardápio, né? A gente gosta de chamar de cardápio, que é basicamente um exemplo de refeições para uma semana. Também a gente está oferecendo aqui de graça. A gente vai colocar também o link debaixo da apresentação. Exatamente. Então, todos esses presentes, digamos assim, a gente vai deixar aqui para vocês ao final da apresentação. Como prometido, agora que já temos uns 15 minutos... A gente falou bem basicamente aqui do que é cetogênica, da proporção clássica de macronutrientes dela, né, das calorias. A gente falou também dos 5 passos para começar, que envolvem você tirar suas medidas, seguir ela por 4 semanas, reavaliar o que funcionou na sua vida, no seu estilo de vida, o que não funcionou, e depois ajustar e continuar seguindo. E falou também dos 3 jeitos de acompanhar, que são com aplicativos para medir tudo, só controlando os carboidratos ou só comendo alimentos permitidos. Então vamos começar com as dúvidas. A Karina falou que chupou uma bola de sorvete e está perguntando se perdeu tudo. Não, não perdeu tudo, não. É só você retornar para a dieta. Não existe isso de perder tudo. Não vai ser uma bola de sorvete que vai estragar o que você conseguiu. Inclusive, Karina, a gente tem um texto que a gente tira essa dúvida de que se você comer carboidratos, quanto tempo demora para você voltar à cetose? A gente vai também deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Ao final da live a gente vai deixar todos os links. A Thaís está falando, como que a gente sabe se está em cetose? Bom, existem algumas maneiras de saber, como por exemplo, fitinhas que medem os corpos cetônicos da urina, exame de sangue, com aquele aparelhinho de furar o dedo, analisando os sintomas da cetose, como um pouco de dor de cabeça no começo, depois passa, um hálito meio metálico também costuma dar no começo,
um pouco mais de sede, enfim. Algumas pessoas também sentem clareza mental e euforia depois que elas já estão adaptadas a queimar a gordura como combustível e estão em cetose. E a gente fala sobre as 4 maneiras de medir, saber se você está em cetose com mais precisão no texto que a gente vai deixar aqui no final, que é o nosso texto completo dedicado à cetose exclusivamente. Legal. A Rosiane quer saber se jejum pode fazer também. Eu entendi que ela quer saber se pode fazer jejum com a cetogênica. Pode sim. Na verdade, se você tem uma alimentação que é low carb, cetogênica, né, que você está treinado a queimar a gordura como combustível, e você come esses alimentos ricos em gordura, proteína e fibras, né, essas saladas, carnes, ovos, enfim, alimentos que dão muita saciedade, fica até mais fácil fazer jejum intermitente nesse cenário. Exatamente. A Andrea Viana está perguntando sobre resistência à insulina. Será que isso dificulta o emagrecimento na cetogênica? Não, Andréia, pelo contrário. A dieta cetogênica, inclusive, tem grande potencial para reduzir os sintomas de resistência à insulina, aumentando a sensibilidade à insulina. Inclusive, a gente também tem um texto que fala exatamente sobre isso, sobre resistência à insulina. Exato, esse texto aí, ele é uma tradução, na verdade, de uma mestra em nutrição americana, que ela menciona como a dieta cetogênica pode ser útil para reverter a resistência à insulina e até mesmo curar alguns casos de diabetes tipo 2. Então, assim, eu não digo que fica mais fácil emagrecer com essa insulina, com certeza não fica. Agora, que a dieta cetogênica é possivelmente a melhor alternativa disponível que os estudos mostram atualmente, ela é. A Thaís disse que chegou no peso ideal. Pode manter a dieta? Pode, não tem problema nenhum. Se você está gostando, pode manter. Seu corpo não vai emagrecer até você sumir, não precisa se preocupar. Existem set points, o corpo vai tentar chegar no peso que ele considera ideal, e aí possivelmente você não vai continuar emagrecendo para sempre. A Ângela, ela tem uma pergunta muito boa. A Ângela quer saber se alimentos permitidos podem ser ingeridos sem preocupar com a quantidade. É assim, Ângela, na minha opinião sincera, né? Se você comer até a saciedade e alimentos que são nutricionalmente ricos, você pode comer sem se preocupar com a quantidade. Exatamente. Claro que assim, isso se você quiser ter um corpo saudável, bonito e saudável, basicamente. Um corpo que seja naturalmente o que a sua genética te predispõe a ser. Se você quiser ser magra igual aquela modelo e tal, provavelmente não. Provavelmente aquela modelo ela não come tudo que ela quer até a saciedade, mesmo os alimentos cetogênicos. Às vezes é necessário um tipo de trabalho mais focado, contar calorias, ciclar carboidratos, um tipo de coisa mais avançada, até porque a pessoa vive do corpo dela, né? Mas para você ser um ser humano normal, saudável, não obeso, sem sobrepeso, é possível sim. O foco também é o alimento ser nutritivo. Eu acho que nesse ponto vale ressaltar que não é porque um alimento é permitido que você pode comer infinito dele. Muita gente se usa disso para, por exemplo, comer um monte de creme de leite com adoçante, que é até um exemplo clássico de uma pessoa que não conseguia mais emagrecer e quando perguntada como que está a sua alimentação, ela fala, de sobremesa eu como 4 latas de creme de leite com adoçante. Mas é claro, você está ingerindo um monte de gordura vazia, sem nenhum micronutriente, nenhuma proteína. Então, é um monte de caloria à toa. Seria muito difícil comer essas mesmas calorias de ovo ou fígado, que são alimentos altamente nutritivos. A gente até fala disso na pergunta do texto que a gente soltou hoje. Tem uma pergunta que diz, existe gordura em excesso na cetogênica? Que lá a gente fala bem desse caso. E também já vale nessa questão, que eu já vi a outra pergunta passando, sobre as porções. As porções a gente vai dizer que é até a saciedade. Então você vai fazer o seu almoço, você come dos alimentos que tem lá carne, salada, legumes, ovos, você come até estar saciado. Aí tá saciado, para, não precisa comer e parar com fome, igual é pregado em muita dieta que as pessoas ainda passam hoje em dia, mas até a saciedade tá tudo certo. A Ana Cristina, a gente já respondeu essa pergunta, pode sim, não vai emagrecer até sumir. A Valesca já tentou de tudo para perder peso, faz exercício regularmente, tem uma alimentação super regrada e não perde mais peso. Não sabe mais o que fazer. Valesca, nosso conselho sincero é que você consulte um profissional que vai poder ver exatamente como está a sua alimentação, poder fazer ajustes, ver como está seu exercício físico e poder avaliar direito. Até porque tudo que a gente fala aqui é em caráter informativo. A gente traz a informação que a gente tem, que a gente sabe que pode ajudar muita gente, informação que a gente gostaria de ter há anos atrás, quando a gente começou a se preocupar com alimentação saudável, mas aqui a gente não está prescrevendo nada e a gente acha que para casos
específicos e, aliás, para qualquer pessoa que tem qualquer doença, é importante ver um profissional para ele poder avaliar exatamente qual é o seu caso. Ô Valesca, e também é importante que você dê uma olhada com atenção nos alimentos que você está comendo e no que você está fazendo no seu dia a dia, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo tudo certinho, só que estão fazendo certinho errado. Que é certinho de comer barrinha de cereal, certinho de comer pão integral com margarina. E isso daí não é nem um pouco alinhado à filosofia que a gente está falando aqui, que é de dieta cetogênica low carb. Então a nossa sugestão é que você leia bastante, se informe, inclusive com os links que a gente vai deixar aqui depois da live, e também se consulte com um profissional de sua confiança, já indo com esse conhecimento prévio também para tirar suas dúvidas com ele. A Márcia perguntando quantos gramas tira da cetose. Bom, Isso é extremamente individual, Márcia. E até porque depende muito da sua atividade física antes, você pode depletar o glicogênio e, na verdade, comer carboidrato depois. É um tópico bem avançado que a gente nem vai entrar muito ali hoje, porque tem bastante dúvida antes, mas a gente quer abordar num texto futuro. É importante você entender que tem gente que vai comer 20 gramas, 30 gramas de carboidrato líquido e vai sair da cetose, e a gente vai comer 50, 60 e não vai sair. qual a diferença básica entre cetogênica e low carb? Bem, nenhuma, porque cetogênica é low carb, tá bom? Esse é o primeiro ponto. A cetogênica é uma dieta low carb. Mas considera-se low carb algo até, sei lá, 100 gramas de carboidratos líquidos por dia? Não sei, talvez seja, né? Se você... Se você compara com uma dieta ocidental padrão, com certeza 100 gramas por dia de carboidratos, ela é low carb. Agora, dificilmente 100 gramas de carboidratos por dia vai deixar você em cetose, que é o objetivo principal da dieta cetogênica. Bom, a Aline perdeu tudo, ficou no carnaval, comeu muito, ganhou 4 quilos. Aline, tem que voltar pra rotina e focar no longo prazo. A Andrea não sente nada quando faz dieta, só falta de fome e sede demais. Muita disposição. Normal? Pô, normal e muito bom, né? Você tá mais disposta, sem fome, tá e ótimo, né? disposição é um ótimo conjunto para ver o seu dia a dia com mais energia e disposição. Legal. Deu sede, pode tomar água. Fiz a dieta 30 dias, perdi 9 quilos. Fiz um dia do lixo e ganhei 2 quilos. É normal? Ou não é permitido dia do lixo? Bom, em primeiro lugar, parabéns. Você perdeu 9 quilos em 30 dias. É uma marca impressionante e poucas pessoas conseguem atingir esse tipo de resultado. Então, em primeiro lugar, Regiane, parabéns pelos seus resultados. No dia do lixo, geralmente o que acontece com ele, eu não sei como foi esse dia do lixo, mas o que acontece geralmente com quem está na cetogênica e faz dia do lixo é assim, a pessoa estava sem comer carboidratos, comendo muito poucos carboidratos por 30 dias, o corpo dela depletou o glicogênio e no começo ela perdeu bastante água também. Até porque cada molécula de glicogênio que está no carboidrato nos nossos músculos e no nosso fígado, ele traz com ele 3 gramas de água. Então, quando você elimina todo esse glicogênio, você perde um pouco de água no começo da dieta. Assim, quando você come no dia do lixo, você come um monte de carboidratos, esse glicogênio volta, os estoques são repreenchidos no nosso músculo e no fígado, e a água volta também. Então, dificilmente você vai ter engordado 2 quilos em um dia. Na verdade, eu acho que isso é até impossível. Você vai ter, sim, retido mais líquido e provavelmente ao longo dos próximos 5, 6, 7 dias vai voltar ao normal o seu peso. Até por isso que a gente fala que não é importante. É importante você não usar a sua balança, você também tirar medidas e ver como estão as suas roupas e tirar fotos de corpo inteiro para você poder acompanhar essa evolução de verdade. Sobre o dia do lixo ser permitido ou não, isso daí é bem pessoal. Se você consegue fazer e gosta, pode fazer. Se você não gosta, se você não consegue retornar para a dieta, então talvez não seja para você. Mas não tem uma regra fixa para todo mundo. Não, só isso. Não, parece que voltou. Bom, uma dúvida muito comum da cetogênica é se essa dieta só pode ser feita por um período restrito ou se pode ser feita para sempre. O que a gente costuma dizer é que a dieta cetogênica não existe estudo de longo prazo com ela, assim de, sei lá, 20, 30 anos de alguém seguindo a dieta cetogênica, mas por outro lado, a gente também tem que não deve haver nenhum tipo de malefício seguir a dieta por um tempo indeterminado. Ao mesmo tempo que não existem evidências de pessoas que seguiram a cetogênica por 30, 40 anos, né, acompanhadas a sério em estudos, também não existe assim, nenhum raciocínio pelo qual ela poderia fazer mal. Claro que mais estudos são necessários. A ideia dessa live, na verdade, surgiu porque a gente fez uma live sobre a dieta cetogênica na semana passada.
e no Facebook. E ela teve alguns problemas de conexão e o pessoal falou, faz no Instagram lá, é muito melhor. Então a gente resolveu fazer isso aí, espero que vocês gostem também. Isso aí, opa, valeu, Vini. Então a ideia dessa live é complementar o conteúdo da outra live. Na outra live a gente conseguiu seguir sem nenhum problema de transmissão, explicar sobre dieta cetogênica, só que tivemos problema justamente durante as perguntas. Então a ideia hoje é a gente fazer cerca de meia hora aqui respondendo pergunta do pessoal. Então vamos lá, a Valhack quer saber se queijo é insulinogênico. Na verdade é. Ele não tem queijos, derivados do leite no geral, não costumam ter um índice glicêmico alto, nem carga glicêmica alta. Porém, eles acabam elevando a insulina sim. Então, se você consegue, né, é uma coisa de testar. Primeiro porque para muita gente queijo pode despertar compulsão, no sentido de a pessoa consegue comer normal, se ela come bife, salada, ovo, mas um pouquinho de queijo ela começa a querer comer mais e mais queijo descontroladamente. Então, pode não ser ideal para ela consumir sempre. E também porque algumas pessoas podem acabar parando um pouco a perda de peso comendo queijo. Exato. A Low Carb DF, ela quer saber como medir a proteína e a gordura. Você pode medir a proteína e a gordura também pelo aplicativo Fat Secret ou pela tabela nutricional dos alimentos. Mas é igual a gente mencionou, se isso está sendo uma dificuldade para você seguir a dieta, pode não ser necessário medir a proteína e a gordura. Porque como a gente disse, muita gente controla só os carboidratos líquidos e a proteína e a gordura se ajustam naturalmente se você come limpo a maior parte do tempo. A Suzy quer saber se a gordura ingerida na dieta low carb aumenta o índice de gordura corporal. Não, Suzy, a gordura que você ingere diretamente não vira gordura no seu corpo. Claro, se você comer um monte de gordura, que é muito calórico, com um monte de carboidratos juntos, tem grande chance dessa gordura aumentar o índice de gordura corporal. Mas atualmente a dieta low carb é comprovadamente a melhor tática para a maioria das pessoas que buscam emagrecimento, né? Então, se ela proporciona emagrecimento, ela não aumenta a gordura corporal. Boa resposta. A Juliana quer saber quanto de queijo é recomendado por dia. Ela já está no peso desejado e quer perder gordura abdominal. Bom, Juliana, quando se chega no peso desejado e a dieta vai te levar até um determinado set point do seu corpo que você vai atingir. E passar disso para definição, ganho de massa, vai normalmente requerer algo a mais, um esforço a mais seu. Esse set point ele é programado basicamente pela genética sua. E aí, onde você vai perder e de onde, a ordem, né, dos lugares do seu corpo que você vai perder a gordura corporal também está influenciada pelo seu padrão genético. Mas existem algumas evidências de que tem umas células de gordura que são mais teimosas. Nas mulheres, geralmente na barriga, nas coxas, ou colote, por exemplo. E nos homens também, na parte de baixo da barriga e na parte de baixo das costas. Esse é um padrão genético e, na nossa opinião, vale a pena você experimentar ou mesmo tentar algum outro tipo de protocolo, colocar algum tipo de jejum intermitente para ajudar a queimar essa gordura corporal. Até mesmo medir de perto os macros, né? Tanto proteína, gordura e carboidrato. Esse é um assunto assim, bem delicado, até por não ter muitas pessoas que servem assim como sujeitos, né, como pacientes dos estudos para tratar de obesidade. É muito associado a uma pessoa obesa, deixar várias pessoas com 10% de gordura corporal que não chega a 6%, por exemplo. Fica muito difícil a gente falar de um determinado alimento específico, por exemplo, o queijo, porque tem que ver dentro de um contexto de toda a sua alimentação, exercício, genética, etc. O Rogério pratica ciclismo de estrada, cerca de 100 a 150 km de treino. Como suprir energia no pré e durante o treino? Rogério, como a gente falou, tem alguns atletas que estão adaptados a tirar a energia da gordura, e nesse caso eles até mesmo conseguem correr maratonas em jejum, que eu imagino, eu não conheço, não estou muito familiarizado com os ciclismos de estrada, mas imagino que seja um tempo longo de prova, assim como no ciclismo de estrada, e que seja possível simplesmente não precisar suplementar o pré e o durante o treino com energia sem que o corpo já estiver adaptado. Esse processo leva tempo e é importante você ter acompanhamento de um treinador profissional familiarizado com esse tipo de dieta para você fazer essa transição. Eu acho inclusive que é legal, talvez você pesquisar um pouco sobre o método
o médico americano Peter Attia, que ele é canadense. Ele é canadense, desculpa, ignorância. Ele fala num episódio de podcast com o Tim Ferriss a respeito. Ele mede, ele tem um laboratório em casa para ficar. Gosta de medir tudo bem de perto, e ele fala, inclusive, ele mede sempre se ele está em cetose, os corpos cetônicos, qual que é o gasto calórico dele. E ele fala de uma ocasião que ele fez um ciclismo em montanha de alta intensidade, eu não lembro quantos quilômetros agora, mas... Eu sei que foram de 4 a 6 horas de prova, bem intenso. Bem intenso, e nesse dia ele depois do treino comeu, sei lá, comeu um monte de carboidratos e não saiu de cetose, justamente por aquilo que a gente falou que ele estava repondo os depósitos de glicogênio que ele queimou durante aquele treino. Mas antes disso, até o treino, ele estava em cetose o tempo todo, e ele estava nessa condição há vários meses. Ele está acostumado a fazer atividade física nesse estado, por isso que a gente falou da importância desse período de adaptação. A Adriana, ela quer saber como seria um exemplo de cardápio no dia de cetogênica. Essa é uma pergunta muito bacana, porque a gente não fez só cardápio de um dia, fez cardápio de 7 dias de cetogênica. Um exemplo, né, de como seria algumas refeições adaptadas a essa dieta, que você pode baixar lá no site. Lá no texto do srtanquinho.com/dieta-cetogênica tem esse cardápio. O Felipe pergunta, o que vocês acham da farinha de castanha? De caju. De castanha de caju, claro. Ele acha que as farinhas de castanha são mais caras, aliás, não é que ele acha, realmente são mais caras, e perguntou se a gente acha que dá para usar farinha de amendoim. Em termos de castanha de caju, ela não é muito, assim, a gente não vê com valores tão favoráveis, porque, em primeiro lugar, porque ela tem um pouco mais de carboidratos mesmo que as outras farinhas, por causa da própria castanha de caju. E em segundo lugar, porque ela é uma leguminosa, né, não é uma oleaginosa como as outras, então ele tem alguns probleminhas para algumas pessoas com problemas digestivos. Acho que o mesmo se aplica ao amendoim, né? Nesse contexto, sim. O amendoim tem menos carboidratos do que a castanha de caju. Nesse ponto ele é um pouco superior. Mas também são comidas que podem desencadear a compulsão em algumas pessoas, então sempre vale você ficar atento e saber conhecer o seu limite, conhecer você mesmo. A Belis falou que low carb já virou estilo de vida. Que legal, é muito melhor, né? Quando a gente começa a viver de uma certa maneira, em vez de se preocupar, eu estou seguindo essa dieta. Realmente é uma transição mental muito poderosa. Aqui, tanto a Fernanda quanto a Júlia Ribeiro estão falando que pararam de emagrecer após algum tempo de dieta. Bom, gente, Tim de novo aqui na tela. Bom, realmente é uma pergunta muito recorrente de gente que estaciona, mas a gente até tem um texto sobre isso também, né, que foi em resposta à leitura Morissa. É comum, assim, você alternar durante o período de dieta momentos que você perde mais peso, principalmente no começo da dieta, e depois a tendência é a perda de peso estagnar um pouco, aí volta a perder mais um pouco. É normal alternar esses momentos. Quanto mais peso você perder, geralmente fica mais difícil perder mais peso com as mesmas estratégias. Talvez, como a gente falou, adicionar jejum para quem ainda não faz, adicionar algum tipo de exercício, ou então controlar mais de perto os macronutrientes, controlar as calorias, pode ser necessário. Se você quiser algo a mais, como uma bela definição muscular, pode ser necessário tudo isso. E por outro lado, tem gente que se desespera que parou de perder peso por 3, 4 dias que a balança não muda. E, bom, gente, não dá pra reclamar, né, também. Ninguém engorda da noite pro dia e emagrecimento também não é assim da noite pro dia. E, além do mais, tem que sempre estar vendo as medidas, né? Porque às vezes você não perde peso, mas está perdendo medida também. O que é tão ou mais importante que o próprio peso em si. A Bela Personal falou que a low carb é fantástica. Ela perdeu em 2 meses 6 quilos, 7 centímetros de abdômen e 8 de cintura. E ela super recomenda. Legal, Bela. Você deu parabéns pra gente, mas parabéns pra você pelos resultados que você atingiu. Café, pode tomar café em grandes quantidades. Eu não sei qual que é essa grande quantidade. Depende do que é essa grande quantidade, né? Em termos de cetose, não vai te tirar da cetose, não. Mas talvez tomar mais de 8 xícaras por dia não seja recomendado por outros fatores de saúde que não são a cetose. Let's Get Health Together perguntando se é mais eficiente para perder peso, cetose ou jejum. Bom. Essa é uma pergunta um pouco, assim, a gente não gostou muito dela, nada contra você,
Porque a gente acha que ela cria uma escolha que não precisa ter. E até porque jejum não é dieta, é estilo de se alimentar. Exatamente. O jejum é uma estratégia alimentar que você pode colocar com qualquer tipo de dieta. Ele envolve basicamente você alternar períodos de comer com períodos sem comer. Janela de alimentação e janela de jejum, que a gente fala tecnicamente. E ele pode ser feito com qualquer dieta. Afinal, a dieta é o que você come na sua janela de alimentação. Pela nossa experiência, é mais fácil você seguir o jejum intermitente, você não sofrer com fome na janela de jejum, se você fizer uma dieta baseada em nutrientes que dão mais saciedade. E que nutrientes são esses? Geralmente proteínas, gorduras e fibras. E uma dieta caracterizada por isso é uma dieta como a low carb ou a cetogênica. Então é perfeitamente possível aliar a cetose e o jejum. Na verdade, o jejum pode inclusive ajudar você a se manter em cetose por mais tempo, por ele justamente também melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a queimar os depósitos de glicogênio do corpo, né, dos músculos e do fígado, quando você ficar um tempo sem se alimentar. Então, realmente, ele pode ser um catalisador interessante para a cetose. Por outro lado, se você for tentar iniciar a prática de jejum fazendo uma dieta rica em carboidratos, com menos gordura e menos proteína, como é a pirâmide alimentar, o prato alimentar vigente hoje em dia, você vai ter muito mais dificuldade, porque você vai sentir falta, está sempre com fome, sua insulina vai estar desregulada, e mais aquele monte de problema que vai fazer você ter vontade de comer a cada 2 ou 3 horas. Pessoal, infelizmente o celular parou de gravar aos 30 minutos da live. A gente ainda respondeu mais algumas perguntas, mas então o vídeo termina aqui. Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai deixar os links sobre a dieta cetogênica na descrição. A gente tem 4 ou 5 posts no site sobre o assunto. E a gente fica por aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Basta você clicar no tanquinho que está aparecendo na tela agora. E também assista esses 2 outros vídeos com um assunto relacionado da dieta cetogênica para você aprender ainda mais. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.